mais um Momento Espírita. O tema de hoje é os tratamentos físico-espirituais. Nós vamos conversar com Ricardo Silva, que é vice-presidente da Sociedade Espírita Irmã Rosália, em Brasília. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, para iniciar a nossa entrevista, eu lhe perguntaria, os tratamentos de doenças com auxílio dos espíritos não é uma novidade, né? Já na nossa história, com os índios, com os escravos, né? Os chamados preto velhos, isso já ocorria na história brasileira. Sim, e se a gente for verificar a história mundial também, nós vamos verificar que em várias culturas há sempre a invocação de seres do plano espiritual, né, de criaturas do plano espiritual para auxiliarem no tratamento físico, no equilíbrio da criatura humana. Nós vamos ver, por exemplo, principalmente no Egito, que era uma prática bastante comum. Então, o Brasil, ele teve essa cultura principalmente por influência dos escravos, que trouxeram toda essa cultura lá das suas origens. Bom, há uns anos atrás, nós tivemos um grande médium, né, famoso, chamado Zé Arigó, que tratava muitas doenças físicas que foram curadas. Por que algumas pessoas, quando são tratadas por esses médiums curadores, não se restabelecem? Sim, a questão da cura, ela tem muito a ver com a questão do merecimento da pessoa que está recebendo o tratamento, com a questão da postura mental, com a questão da evolução espiritual, do nível onde ela se encontra. A cura, ela não se processa de fora para dentro, ela se processa de dentro para fora. Ué, mas, por exemplo, no caso do Zé Arigó, ele não ia lá, não, né, no caso específico dele, ele abria, né, as pessoas com estiletes, com facas, retirava as coisas. Sim, no caso, havia assim, toda uma necessidade dentro da contextualização espírita da época que houvesse esse chamamento para as curas feitas com operações, com cirurgias. Hoje ainda continuam ocorrendo curas espirituais, não só nas instituições espíritas, mas em todas as organizações religiosas. Nós vemos várias religiões trabalhando com a questão da cura através da fé, até a imprensa tem tratado disso recentemente, mas nós vamos verificar, aprofundando no estudo da doutrina, que a cura, na verdade, ela é um processo interno. Quando vem a doença, na verdade, sinaliza-se um desequilíbrio espiritual. A doença física, na verdade, ela decorre de um desequilíbrio espiritual. Então, o médium, quando chega e atua, ele vai sim poder facilitar o processo de cura do paciente. Mas a cura verdadeira, ela começa do equilíbrio espiritual do paciente. Porque senão a doença vai voltar. E aí, como a medicina já nos orienta, a recidiva, a recaída, pode ser pior do que a primeira doença. Então, na verdade, o médium, quando ele vem com poder e ele auxilia, só vai haver a cura efetiva, o que vai se verificar com o passar do tempo, se houver uma mudança no psiquismo do paciente, através do seu equilíbrio, através da busca da sintonia com o plano maior. Você poderia contar para os nossos telespectadores como é que funciona tanto o processo de adoecimento, né, do ponto de vista espiritual, e também o processo de cura, né, do ponto de vista espiritual? Sim. Bem, em poucas palavras, o que nós podemos dizer é que a saúde é a sintonia com as leis divinas, é a sintonia com esse equilíbrio cósmico, com as leis de Deus, e, para nós espíritas, com o Evangelho de Jesus, a sintonia com as leis divinas. Então, o nosso corpo, que é todo intrinsecamente ligado a esse equilíbrio universal, ele funciona bem quando nós estamos em sintonia com essas leis maiores que nos dirigem. A doença já vai ser exatamente um processo de dissintonia, um processo de desequilíbrio, de afastamento dessas leis maiores que regem as nossas vidas e que muitos de nós não têm sequer consciência. Então, a doença ela surge como um desequilíbrio que pode ser tratado. E aquelas doenças físicas, principalmente, aquelas que aparecem mais, elas são como um sinal de alarme de que o espírito está doente. E vão funcionar como, algumas vezes, como uma expurgação, mas como esse sintoma principal de que algo tem que ser tratado. O corpo não adoece sozinho. As medicinas, vou interromper um pouco a sua explicação, a medicina alternativa, né, uma série de correntes, dizem que a doença é uma forma de aprendizado. Como é que o Espiritismo vê isso? Ah, sim. É uma colocação que encontra guarida nos ensinamentos espíritas, partindo dessa premissa que nós somos espíritos imortais e que a doença se apresenta para nós
como uma oportunidade de reflexão, para nós vermos na sua origem aquilo que precisa ser modificado em nosso interior, em nosso psiquismo. Porque, por exemplo, para ficar mais fácil, se eu sou uma pessoa muito angustiada, muito ansiosa, muito nervosa, eu vou produzir muita acidez estomacal. E se eu não mudar o meu posicionamento, com o passar dos anos, dando guarida a esses tipos de pensamentos e a tipos de atitudes explosivas ou até implosivas, que é aquele falso quieto, né? Aquele calado que não solta. Né? Falso calmo. Falso calmo. O que eu vou fazer? Eu posso surgir com uma gastrite, eu posso ter problemas com refluxos, eu posso até desenvolver uma úlcera. Então, é necessário que em todo o processo de doença, e os espíritos nos orientam isso através, principalmente, né, a partir da codificação kardeciana, mas principalmente nas obras complementares de Francisco Cândido Xavier e especificamente nas obras de André Luiz, que é um espírito que na Terra foi... Tem doenças genéticas com as quais você nasceu, né? Primeiro eu te perguntaria, como é que é isso? Bem, é uma pergunta muito interessante e muito importante. Para nós espíritas não há karma, há lei de ação e reação. Aquilo que você provoca dentro da lei divina, você vai receber aquela reação da própria vida, dessas próprias leis que regem o universo, criadas por Deus. Então, quando alguém nasce com uma doença ou nasce com uma deformidade, na verdade, aquilo ali está apenas refletindo um desequilíbrio que já existia no plano espiritual antes do seu nascimento. Desequilíbrio esse que possivelmente teve origem em vidas passadas. É como se, na vida passada... Dá um exemplo assim, mais material para os telespectadores. Por exemplo, em vida passada, eu fui uma pessoa que abusou muito da faculdade da fala, fazendo muita fofoca, muita intriga, muito diz-que-disse, e levei a situações assim de desequilíbrio geral, provocando até mesmo suicídio de pessoas, mortes, separações. Quando desencarno, eu posso tomar consciência da gravidade, aí vem o remorso e vem o desejo de reparação. E eu vou pedir que naquela minha próxima existência, eu venha com dificuldades naquela região que eu utilizei mal, no caso os órgãos da fala. Então nós vamos encontrar aí a explicação para muitos tormentos que as pessoas têm na parte da fala. A gagueira, a dislexia e várias outras patologias que envolvem a fala. E até, quem sabe, desenvolvimento de quadros de doenças cancerosas, doenças ligadas a todo esse aparelho, né, da fonoaudiologia. Bom, eu te perguntei lá atrás que eu queria como é que era o processo de adoecimento e depois como é que era o processo de cura. Eu queria que você explicasse para os telespectadores como é que é isso a nível físico-espiritual, assim, como é que é essa biologia espiritual, essa química espiritual? Sim. Para isso, Ana, a gente tem que compreender, de acordo com a filosofia espírita, com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que nós temos, o ser humano ele é formado, na verdade, de 3 corpos, 3 partes essenciais. A alma, que é o espírito imortal, que é a centelha divina, o perispírito, que é um elemento semimaterial, que faz a ponte entre a alma, essa essência, e o corpo físico, que é esse corpo material que nós temos vestido transitoriamente. Então, o processo de doença e o processo de cura, eles envolvem necessariamente essas 3 partes que nos formam. De maneira que tudo aquilo que eu faço com o meu corpo físico fica gravado no meu perispírito, todos os atos bons ou maus. E tudo aquilo que é resolvido também em função dessas minhas condutas, no sentido de melhorar, no sentido de progredir, o perispírito vai refletir no corpo também. Então, o perispírito ele funciona como um grande gravador e às vezes como um mata-borrão, que vai reunir em si aqueles elementos negativos, como a gente citou o exemplo há pouco, da fala, aquelas energias negativas que eu utilizei para provocar o mal vão ficar no meu perispírito e vão ser expurgadas numa próxima vida. Assim também no campo da reparação. Se eu hoje, mesmo com um corpo defeituoso, passo a meditar, passo a trabalhar, buscando em mim um equilíbrio, vencendo essas superações, eu posso melhorar em muito os traumas físicos que hoje tenho e quem sabe até, se não estiver nos desígnios divinos, até conseguir realmente uma melhora significativa até a cura. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Não há elementos externos que vão fazer com que a gente sofra isso ou aquilo num determinismo irrefreável. Na verdade, nós somos herdeiros dos nossos próprios atos do passado. E o perispírito é essa grande testemunha, essa grande máquina gravadora e que cobra da gente no momento oportuno, mas que também vai saber aliviar quando a gente se predispor a seguir o caminho do bem. E como é que os espíritos atuam, né? Por exemplo, você
vinha explicando que quando você se modifica, quando você busca se melhorar, se aperfeiçoar, os espíritos você pode encontrar a cura. E como é que entra a espiritualidade nesse processo? Sim. Nas leis divinas, em tudo funciona o mecanismo da sintonia. Tudo que é semelhante se atrai por leis imutáveis criadas por Deus. A partir do momento em que eu busco entrar num pensamento de equilíbrio, no pensamento do bem, através da execução de boas obras, da utilização adequada do meu tempo, do respeito às pessoas, resumindo, seguindo toda a moral evangélica trazida por Jesus, nós vamos buscar nesse momento, ainda que inconscientemente, a atuação dos bons espíritos em nossas vidas. Então, quando nos encontramos naqueles processos de desequilíbrio orgânico, com doenças, até doenças muito dolorosas, quanto mais nós tivermos de pensamentos para o bem, de construção, buscando fazer o bem na medida das nossas possibilidades, ainda que estejamos presos a uma cama, mas podemos orar por aquelas pessoas que estão sofrendo mais do que nós sofremos, podemos escrever cartas, podemos ler. Então, à medida que nós buscamos não olhar o sofrimento numa perspectiva finalista, mas como uma perspectiva de transformação do espírito eterno, nós vamos atrair essas entidades do bem. E aí sim nós vamos começar o verdadeiro processo de cura, que é interno, porque a doença surgiu do próprio espírito. Então a cura tem que vir também do próprio espírito, da alma imortal. E a espiritualidade vai agir justamente através dessa sintonia que vai ser criada por esses pensamentos e pelos atos do bem. Assim também que eu vou atrair a doença quando eu me desequilibro, quando eu busco atitudes que não condizem com as verdades evangélicas, com aqueles caminhos que Jesus preconizou para todos nós. Bom, hoje é muito comum, né, especialmente no Brasil, que é essa realidade que nós conhecemos mais, as pessoas se tratarem pela medicina convencional e acabarem procurando diversas tradições religiosas na busca de um tratamento alternativo, não convencional. E como você vê isso? E aí eu te peço para responder após o intervalo. Aguarde um instante só. Nós voltamos já com mais questões sobre os tratamentos físico-espirituais. Quem responde para nós é Ricardo Silva, vice-presidente da Sociedade Espírita Irmã Rosália, em Brasília. A doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médica Espírita Internacional, estará em Brasília participando de 2 eventos na Comunhão Espírita. A palestra Saúde e Espiritualidade no Século XXI, no dia 1º de setembro, e no dia 2, o seminário Morte, Reencontro da Vida. Os eventos são abertos ao público em geral. Voltamos com o Momento Espírita. O tema de hoje é os tratamentos físico-espirituais. E nós estamos conversando com Ricardo Silva, vice-presidente da Sociedade Espírita Irmã Rosália, em Brasília. Ricardo, no bloco anterior eu te perguntei, comentei, na verdade, que hoje no Brasil é muito comum as pessoas seguirem um tratamento oficial e buscarem um auxílio de várias entidades religiosas no sentido de tratamentos físico-espirituais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, alguns aspectos, Ana, devem ser destacados nessa questão. O primeiro aspecto que nós achamos muito importante e é muito coerente com relação ao estudo da doutrina espírita é que todo o tratamento dito físico-espiritual, que muitos chamam até indevidamente de cura, que não é um nome que deve ser utilizado, porque carrega toda uma carga de expectativa e pode ocasionar até alguns problemas jurídicos ligados a indução, né, a cura enganosa, alguma coisa assim. Mas o que se deve observar primeiramente é que deve haver sempre um acompanhamento médico. Independente do tratamento físico-espiritual que você está fazendo, o médico humano, ele também é um instrumento divino. Isso está positivado nas obras espíritas, principalmente no Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O médico humano e a medicina humana são instrumentos divinos também de equilíbrio. Então, nós não devemos, em momento algum, dispensar a medicina humana. Agora, Dai a César o que é de César? Dar a César o que é de César. E ver em César, inclusive, um instrumento divino de elevação para nós. A ciência humana está aí progredindo e um dia ela vai se encontrar com a ciência espiritual.
Agora, outro aspecto importante é que haja sempre a procura por instituições bem orientadas. Como nós chamamos de instituições bem orientadas? Primeiro, a questão da gratuidade. Todas aquelas pessoas que labutaram nessa parte, alguns médiuns, espíritas, outros não, mas nós vamos verificar, até guardando uma coerência com o Evangelho de Jesus, como ele mesmo disse, que tudo tem que ser dado gratuitamente para aquele que gratuitamente recebeu. Então, nós não devemos nos sujeitar a tratamentos em que haja pagamentos, porque já há um desvirtuamento daquele dom que aquele médium ou aquela pessoa que se diz ter o dom de curar, já está vendo um desvirtuamento desse dom a partir do momento em que ele cobra. Então, nós devemos ter sempre assim, orientação médica, observar a questão da não cobrança e a questão do equilíbrio também nesses tratamentos. É não indicado que as pessoas depositem integralmente a fé nesses tipos de tratamento, no sentido de abandonar todos os outros. Por quê? Como nós falamos, a doença, ela é, na verdade, uma consequência, não é uma causa em si mesma. E cabe a cada um de nós, analisando o seu interior, a sua mente, o seu espírito imortal, ele vai analisar qual a lição que aquela doença está trazendo. O que eu preciso aprender com a minha doença? Por exemplo, como aproveitando o que nós falamos com relação a gastrite e úlcera. Por que eu tenho gastrite e úlcera? Porque eu estou muito nervoso. Então, o que eu vou fazer para ficar calmo? Que posturas mentais eu vou tomar daqui para frente para ter paz, para ter equilíbrio? Não me preocupar tanto com coisas pequenas? Então, vai havendo uma reformulação de hábitos. E é isso que o Evangelho traz para nós. É isso que é o homem novo que tem que nascer. O homem novo que vai buscar não adoecer, que vai buscar realmente curar aquelas doenças que existem do seu passado, trabalhando. E essa é a beleza que vem dessa assistência espiritual. Porque a partir do momento em que eu estou doente, mas eu me predisponho a mudar, a trabalhar para o bem, em qualquer filosofia religiosa, mas buscar sempre desenvolver o amor dentro de mim, aquele amor tão bem colocado por Jesus no Evangelho, eu vou atrair a proteção dos bons espíritos e vou atrair boas energias para mim. E aí vou conseguir ter um equilíbrio maior. A cura virá? Não sei, vai depender de vários fatores em torno daquela pessoa, mas com certeza ele vai se sentir melhor. E sua alma, né, essa centelha divina, ela vai com certeza poder fazer com que o corpo se sinta melhor. Esse instrumento que ela tem, que nós chamamos de corpo físico. Ricardo, eu te pergunto, nós estamos falando muito de doenças físicas. Sim. Há possibilidade de curas de doenças psicológicas, emocionais, psiquiátricas? Como é que é isso? Sim, o mesmo cuidado que nós devemos ter com essa promessa, né, de cura por tratamentos espirituais, que nós acabamos de falar que não é bem indicado até esse termo, nós devemos falar mais em tratamento físico-espiritual, que indica sempre, né, uma série de procedimentos. As doenças psíquicas, as doenças psicossomáticas, que alguns denominam, os transtornos psicológicos, com certeza eles vão sofrer a ação dos processos nossos de esclarecimento à luz do Evangelho, à luz desses ensinamentos que nós temos na doutrina espírita. Por quê? A gente poderia dizer que esses problemas psiquiátricos, psicológicos, estariam relacionados a problemas obsessivos? Podem também estar relacionados. Podem também. A obsessão, né, que é a influenciação de um espírito mal sobre um ser encarnado, nesse caso específico, ela pode realmente ocasionar problemas psicológicos ou psíquicos. Mas aí nós vamos nos lembrar da sintonia que nós falamos. Qualquer espírito, bom ou mal, só vai ter acesso sobre nós e sobre a nossa saúde se nós permitirmos isso através da sintonia, através da similitude de vibrações. Se eu sou uma pessoa disposta ao bem, disposta a seguir o caminho das verdades evangélicas, eu dificilmente vou sofrer esses assédios do mal, dificilmente, inclusive, eu vou desenvolver patologias e vou desenvolver dificuldades. Mas pode acontecer que surjam? Pode acontecer. Se vierem em consequência de atos do passado. Porque senão ficaríamos perplexos de ver pessoas que sempre foram boas estando doentes. Um exemplo claro, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. Uma pessoa extremamente boa, mas que teve problemas orgânicos. Na visão, angina, né, problema cardíaco. Mas ele trazia isso em decorrência de vidas passadas. Com certeza, ele resgatou ali problemas que ele vivenciou em outras etapas, né, da sua vida de espírito eterno. No nosso caso específico, nós vamos sofrer influência de espírito, sim. Agora, não devemos pensar que as causas, como nós falamos, são sempre externas. Não.
como nós colocamos no início, a doença ela surge de um desequilíbrio nosso. A cura também vai surgir num processo interno de equilíbrio. E aí, essas outras forças externas que vão atuar, meio ambiente, espíritos, obsessores, tudo isso vai ter o seu efeito de acordo com essa sintonia, que é a porta pela qual eu vou permitir o acesso. Se eu estiver sintonizado com o bem, eu vou inclusive facilitar a atração de profissionais médicos, psicólogos, que vão me ajudar, porque os espíritos vão lá intuí-los nas minhas consultas, vão buscar auxiliar da melhor maneira possível. Me diz uma coisa, é possível se curar uma pessoa à distância? Ou só pode ser com a presença do médium curador? Muito interessante essa questão, inclusive houve um trabalho feito por um pesquisador da UNB, Dr. Luiz Carlos Tosta, que foi até apresentado num canal de televisão, em que se mostrou cientificamente que as pessoas que recebiam orações, ainda que sem saber à distância, elas tinham uma melhora maior do que aquelas que não recebiam orações nenhuma ou que não oravam. Então, para nós espíritas, isso é tranquilo, que a prece tem um efeito imenso, né? Porque justamente é um ato de invocação, é um ato de agradecimento, é um ato de sintonia com as correntes do bem, através dos emissários de Jesus, através dos espíritos que nos assistem. Quando eu oro, quando eu busco a sintonia com as correntes do bem, eu vou conseguir sim atrair. E nós podemos fazer isso para nós e para os outros também. Então, devorar por aqueles que estão doentes? Devo, sim. Devorar, porque a oração, ela vai fazer com que a minha energia voltada para aquele bem, para aquele tratamento, ela atinja a pessoa, independente do espaço-tempo. Então, a prece é um elemento poderoso, tanto para nós, no nosso processo de reequilíbrio, quanto para aqueles que estão doentes. E aí entram também outros recursos, como o próprio passe. O passe espírita, que é a transmissão energética. O passe é importantíssimo em todo o tratamento de reequilíbrio físico e espiritual. Como é que ele atua, o passe? O passe, ele vai atuar através do magnetismo do médium, que é o magnetismo humano, associado ao magnetismo dos espíritos superiores que vão assistir o médium naquele trabalho de transmissão de energia. Então, o médium bem, que estuda, que é equilibrado, ao aplicar o passe, ele vai trabalhar ali doando os seus fluidos, doando os fluidos dos espíritos que o envolvem para aquele paciente que está necessitando daquelas energias. Energias físicas, que o médium vai doar, e energias também dos espíritos que ali os assistem. E esses espíritos, eles nos assistem muito. Lembrando novamente as obras de André Luiz, dessa série psicografada por Francisco Cândido Xavier, que detalham isso com uma precisão muito grande. Ricardo, como atua a água fluidificada nesses tratamentos? Eu sei que a doutrina espírita inclui, né, esse tipo de procedimento para os tratamentos físico-espirituais. A água, ela tem um papel muito importante nesses processos de tratamento físico-espiritual, pela capacidade que ela tem de agregar em si esses fluidos que são ministrados pelo médium, os fluidos humanos e os fluidos espirituais, nesses tratamentos. Normalmente, numa casa espírita bem orientada, que estuda as obras de Kardec, as obras complementares da doutrina, os médiuns vão magnetizar aquela água, vão fluidificar aquela água, e aquela água vai ser utilizada pelo paciente em sua casa, ela pode inclusive ser diluída. Então, a água tem um papel essencial nesse tratamento. E, inclusive, pessoas que não os médiuns do próprio centro podem em casa, tendo um doente, tendo uma pessoa necessitada, fluidificar uma água para passar ao doente. Basta que ela faça uma oração, que ela invoque ali, né, as forças do bem, Jesus, os emissários divinos, que com certeza aquela água vai se transformar num líquido medicamentoso para aquele doente. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Nossa última pergunta. As curas espirituais estão necessariamente vinculadas à fé? Podem acontecer independente disso? Uma pessoa que não acredite pode ser curada? Sim, uma pessoa que não acredita pode ser curada. Agora, isso se nós entendermos a fé num contexto muito ligado à religiosidade apenas. Agora, se nós entendermos a fé num conceito mais amplo, como não só uma atitude passiva de conhecimento, mas uma atitude proativa de trabalho do bem, nós vamos verificar que todas as pessoas que se dedicam ao bem, independente da sua corrente religiosa, até aqueles que se dizem materialistas, eles vão atrair para si as forças do bem. Então, a fé, naquele sentido separatista de religião, a gente pode dizer que ela não é imprescindível num processo de cura. Agora, desde que eu guarde sintonia com essas forças do bem, através do trabalho voltado para o bem, voltado para a construção de uma sociedade melhor.
Com isso, eu vou estar, com certeza, me sintonizando com essas forças que dirigem, né, a Terra, principalmente ligadas a Jesus, e vou atrair aquelas energias de paz, de tranquilidade, que vão me trazer aquela tranquilidade, aquela serenidade interior. E aí, se eu já estiver doente, com certeza eu posso melhorar e muito. E se estiver dentro daquele meu plano kármico, vamos dizer assim, como você colocou, dentro de a lei de ação e reação, poderá até surgir a cura. Caso contrário, eu vou me sentir, ainda que doente, bem, em função dessas energias e desse auxílio espiritual que eu vou trazer para mim, ainda que eu não acredite neles. Porque os espíritos atuam independente, inclusive, da nossa crença neles. Ricardo, muito obrigada, sua entrevista Eu que agradeço. ao momento. E nós contamos com você em nossa próxima entrevista. Obrigada.